Então, assim, quando Jesus ele escolhe aqueles jovens, né, Pedro, Tiago, João e André, para seguir com eles e agora se tornar pescadores de homens, de almas, né, fazer coisas importantes. Eles foram escolhidos para fazer coisas importantes. E eu quero lhe dizer que nós todos os dias temos a oportunidade de sermos escolhidos para fazermos coisas importantes. Não importa a sua condição social, a sua raça, o sexo, nada. Nós todos os dias somos escolhidos pelo Senhor para fazer coisas importantes para Ele. Sabe, quando nós fomos criadas, Deus ele colocou algo muito precioso na nossa mão. Ele colocou uma joia preciosíssima chamada de tempo. Para alguns essa joia ela é pequenininha, né? Tem uma validade muito curta aqui nessa terra. Para outros ela tem uma validade maior. A palavra vai me dizer que até 70, 80 anos o homem tem uma vida produtiva. Depois disso a palavra vai me dizer que é só cansaço e enfado. Mas Deus ele colocou sobre a nossa mão algo preciosíssimo, um tempo determinado para nós passarmos nessa terra. E o nome desse tempo ele chamou de vida, né? E quando ele nos deu essa possibilidade, essa oportunidade de estarmos aqui para fazer algo para ele, e ele nos deu essa vida, esse tempo, ele disse: toma, administra. Sabe? E dentro desse tempo, a gente vai administrar coisas importantíssimas, como os nossos sonhos, os nossos desejos, o que mesmo Deus tem de propósito para a nossa vida. E uma má administração desse tempo vai nos levar a doenças, a tristezas, a fracassos e até mesmo ao inferno. Porque eu quero lhe dizer que o inferno ele existe. Ele é real na vida de qualquer pessoa. E esse tempo que Deus colocou na nossa mão, que ele chamou de vida, ele mal administrado, ele pode nos gerar grandes problemas, né? Até mesmo a vida eterna, queimando num lago de enxofre e de fogo, né? Mas eu também quero lhe dizer esse dia, essa manhã, que se esse tempo que Deus colocou na sua mão, né, que nós chamamos hoje de vida, você tem usado da maneira correta para que os seus sonhos se estabeleçam, eu quero lhe dizer que você é um sonhador genuíno. Sabe, nada, ninguém, vou usar melhor a palavra, pode destruir os sonhos de quem verdadeiramente segue os propósitos de Deus. Pode se levantar quem for, o que for, a situação que seja. Você pode até ficar paralisada por um tempo, mas destruído não. Sabe, mas existe uma coisa. A gente precisa entender que os nossos sonhos, eles são o combustível, eles são a nossa motivação de viver. E nós temos um motivo real para estar nesse mundo. Quando Deus nos criou e colocou na nossa mão esse tempo, e nós chamamos esse tempo de vida, nós viemos aqui com um motivo: realizar os sonhos de Deus. Você foi criada desde o ventre da sua mãe, desde antes de o mundo ser criado, já existia um projeto ao seu respeito. Você não foi lançada nessa terra de qualquer forma, sem um plano, sem um objetivo, não. Você tem um objetivo: realizar sonhos que Deus projetou para você viver. Mas existe alguém importantíssimo que pode destruir os seus sonhos, aquilo que Deus projetou na sua vida, aquilo que Deus determinou que você viveria. Uma pessoa tem esse poder. E eu quero dizer que essa pessoa é você. Só nós mesmos temos a força de destruir o que Deus planejou na nossa vida. Por isso, eu quero lhe dizer hoje e lhe encorajar: não desista
de sonhar. Não desista de realizar os sonhos que Deus projetou para a sua vida. Sabe, a história vai contar a vida de uma pessoa muito famosa também nos Estados Unidos. A vida de persistência de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um homem pobre, filho de analfabetos, perdeu a mãe muito cedo, com 9 anos, já começou a trabalhar para ajudar no sustento da família. Vivia mesmo uma situação miserável, mas ele tinha um sonho. Ele tinha um grande sonho, ser uma figura pública, poder contribuir para o desenvolvimento da sua nação. E ele, aos 22 anos, ele tentou ingressar na carreira pública, um cargo desses políticos. Aos 22 ele fracassou. Mas aos 23 ele tentou de novo e ele fracassou outra vez. Aí ele tentou de uma outra forma, ele tentou ingressar na faculdade de Direito, mas ele não tinha qualificação nenhuma para se formar em Direito, visto que ele não tinha um grande conhecimento científico, ele não tinha estudado para aquilo e ele não tinha qualificação para passar num vestibular para uma faculdade de Direito. E ele fracassou de novo, não foi aceito. Então ele começou um negócio, um comércio. Pediu dinheiro emprestado a um amigo, abriu um comércio. Com menos de um ano, ele faliu. Aí agora ele tinha uma falência e uma dívida que ele levou 17 anos para pagar. Então, mas você pensa que ele desistiu por isso? Não. Aos 26 anos, ele se apaixonou perdidamente por uma moça. Noivou com a moça e ele pensou, agora vai dar tudo certo. Vou construir uma família, vou ter um apoio. A moça morreu logo depois que eles noivaram. Aos 29, ele se candidatou a orador da Câmara Estadual de Deputados, porque ele queria fazer parte da vida pública, ele queria um cargo político. E mais uma vez ele foi derrotado. Aos 31, ele tentou novamente mais um pleito. E, de novo, ele perdeu. Aos 45, ele foi mais audacioso. Ele se candidatou ao Senado daquele país. Mas ele fracassou. Aos 47, olha só, ele tentou ser eleito vice-presidente do partido dele. E ele teve menos que 100 votos. Aos 49, ele tentou de novo ser eleito como senador e perdeu. E você sabe o que aconteceu? Quando ele completou os 50 anos, ele foi audaciosíssimo, ele foi ousado, ele foi determinado e ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos. E eu quero lhe dizer que ele foi eleito. Ele foi eleito, assim, numa eleição sem nenhuma explicação, sem precedentes, ninguém entendeu. Eu acho que nem quem votou nele entendeu, mas ele obteve um sucesso político inimaginável naquele país. E ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, depois de vários fracassos na vida pública e na vida sentimental. Agora, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele teve um pleito de grande sucesso. Um sucesso tão tremendo que ele foi reeleito. Sabe o que eu lhe digo? Abraham Lincoln é um desses homens que foi regado pelo Espírito de Deus com ousadia e fé para persistir na caminhada dele. Nenhum desses fracassos, eu tenho certeza que ouvindo essa história, nenhum desses fracassos condenou o sonho que ele tinha de ser uma pessoa pública e poder fazer algo pela nação dele. Sabe? Porque ele estava convicto de que ele tinha uma missão nessa terra. E a missão dele era ser presidente de uma grande nação e mudar histórias. E ele persistiu nos sonhos dele. Sabe por quê? Porque os sonhos, eles produzem uma força que você não consegue contar.
mensurar, pesar, medir, mas é uma força necessária que vai arrancar você do lugar que você está. Do lugar de conformismo, de derrotismo, de vitimismo. E vai levar você a um lugar de sucesso. Então hoje eu te faço um convite. Eu convido você hoje, depois de todas essas histórias contadas, depois de tudo isso que você ouviu hoje, essas pessoas históricas, essas pessoas bíblicas, a própria história de Jesus na Galileia com aqueles homens. Hoje eu quero que você busque aí no seu íntimo, procure saber o que foi que aconteceu com os seus sonhos. Por que hoje você não ousa mais sonhar? Foi uma rejeição? Você se sente rejeitada por pessoas ou mesmo pela vida? Você passou por uma crise profissional, uma crise financeira e isso destruiu tudo que você pensou em algum dia ter. Porque sonhos, não se iluda. Sonho financeiro, sonho sentimental, sonho de família, tudo isso é sonho de Deus. Sonho de Deus não é só algo espiritual, não. Sonho de Deus é algo real que nós vamos viver nessa terra. O que foi que te paralisou? Você passou por alguma derrota e você nunca mais conseguiu se levantar depois disso? Você perdeu o seu romantismo porque todos os seus relacionamentos amorosos eles fracassaram. Você perdeu o brilho nos olhos, enterrou todos os seus sonhos depois que alguém que você amava muito morreu. Ou você nunca mais acreditou que podia viver um romance ou ser amada por um homem porque o seu marido te abandonou. Ou então você deixou de acreditar no seu esposo, no seu cônjuge, porque ele te traiu e aquilo afetou muito a sua autoestima. Ou mesmo você deixou de acreditar que a sua família ou o seu casamento pudesse ser restaurado porque passou por alguma dificuldade financeira, profissional, por rejeições. Inúmeras coisas podem nos fazer parar de sonhar. Mas todas essas coisas estão dentro de nós e nós precisamos ter o controle sobre ela. Então hoje eu declaro sobre a sua vida o controle sobre todas essas rejeitações, crises, derrotas, perdas, abandonos. Eu declaro hoje que você tem controle sobre isso. Hoje eu quero que você entenda que os seus projetos, os seus propósitos, os seus sonhos em Deus, em qualquer área da sua vida, na financeira, na profissional, na sentimental, na romântica, na familiar, em qualquer área da sua vida. Hoje, eu quero que você enxergue a possibilidade que esses sonhos, eles podem se realizar. Hoje, eu convido você a ser ousada e voltar a sonhar. Volte a sonhar, não desista. Todas essas coisas elas passam, como diz o louvor, um dia tudo vai passar. Acredite que esse dia vai chegar na sua vida, o dia que você vai dizer, aquela rejeição foi dura, mas eu passei. Aquela crise foi terrível, mas ela passou, ela acabou. Ouça o louvor e medite nele hoje. Não desista do que Deus ele projetou na sua vida, porque tudo isso vai passar um dia. Tudo isso vai passar. Hoje nós estamos liberadas para sonhar. Hoje eu declaro sobre a sua vida que você está liberada para viver os projetos de Deus na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus.